Olá, estamos juntos mais uma vez com o Planeta Record, nas plataformas digitais da Record TV e também no R7. E a nossa proposta é mostrar os diversos núcleos de produção da Record pelo planeta. A Record TV presente em vários países. E aqui você fica sabendo um pouco mais dos bastidores do jornalismo. Vou apresentar as minhas convidadas de hoje. Vamos começar com Record TV Inglaterra, onde está a Patrícia Nielsen. Alô, Patrícia, tudo bem por aí? Tudo ótimo, Thiago. Que prazer falar com você. E que projeto incrível, hein? Mostrando aí a presença da Record em tantos países. Já estou curiosa para saber aí da nossa outra convidada, nossa colega, e dizer que eu estou animada também para contar aí um pouquinho dos bastidores aqui do Reino Unido. Muito obrigado por estar conosco, Record TV Inglaterra, Patrícia Nielsen, e a Conexão Internacional agora é com Cabo Verde, um arquipélago de ilhas que fica no continente africano. A Record está presente, Record TV Cabo Verde. Conosco a Elizabeth Dias. Olá, Elizabeth, direto de Cabo Verde, tudo bem? Olá, Thiago, tudo bem? E com vocês, tudo bem? Parabéns por essa iniciativa e parabéns pela Record TV pelo mundo. Muito obrigado por estar conosco. Essa é a nossa Conexão Internacional de hoje no Planeta Record. Tem muita informação, muitas curiosidades, bastidores. Você vai conhecer o que a Record faz e produz pelo mundo. A Patrícia Nielsen, nos escritórios da Record TV em Londres. Já há quanto tempo aí no Reino Unido, hein, Patrícia? Olha, Thiago, eu já estou aqui há pouco mais de 2 anos e meio, né? Então é o segundo ano também trabalhando com a Record. Então, mais ou menos aí o mesmo período que eu estou morando aqui na Inglaterra é o tempo que a gente vem trabalhando juntinhos aí. E a Record TV em Cabo Verde, que já existe há 16 anos, com produção própria, né? Sinal aberto, uma programação com muita informação, entretenimento, prestação de serviço. E você, há quanto tempo está na Record TV Cabo Verde, Elizabeth? Olá, Thiago. Estou aqui na Record TV Cabo Verde desde 2009. Muito tempo. Já faço parte da casa. Sinto-me a Record em casa. TV Cabo Verde, que tem 16 anos de existência. A Elizabeth Dias é âncora dos telejornais e também é a diretora de informação. Esse é o termo utilizado para diretora de jornalismo, né? Aí vocês usam esse termo, né? Diretora de informação. Você é responsável pelo jornalismo da emissora, Elizabeth? Sim, sou responsável desde o ano 2016 pelo Departamento do Jornalismo e pelos conteúdos jornalísticos que produzimos aqui. Temos 2 telejornais diários e temos 2 programas, Contato Direto e Ponto de Vista, também com conteúdos jornalísticos. Olha, nós vamos conhecer, então, o trabalho desenvolvido pela Record TV em Cabo Verde, e eu já vou mostrar agora, de início, um trechinho do Fala Cabo Verde. É o telejornal principal, vai ao ar no horário nobre e é apresentado pela Elizabeth Dias na Record TV Cabo Verde. Dá uma olhadinha aí nesse telejornal, é o Fala Cabo Verde. Olá, boa noite. O Fala Cabo Verde deste sábado já está no ar. Seja muito bem-vindo. Olá, boa noite, Silvana. Vamos aos destaques de hoje. Resultados mostram que permanece alta fragilidade do sistema bancário nacional ao crédito sectorial. Do total dos passageiros movimentados nos portos de Cabo Verde, 33,5% representa o movimento no Porto Grande. Hoje, a análise das notícias vai ser com a jornalista Otávia Silva. Boa noite, Otávia. Olá, muito boa noite, Elizabeth.
E no Brasil, pouco mais de um terço dos brasileiros passa mais de 1 hora por dia em deslocamento para realizar atividades de rotina como trabalho e estudo. A conclusão é de um levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria. A jornalista Ingrid Alves traz os detalhes. Olha só que interessante, também tem notícias do Brasil. Você chamou uma reportagem da nossa colega da Record News, a Ingrid Alves. Então, o telejornal tem as notícias de Cabo Verde, mas também fala um pouquinho do que acontece aqui no Brasil, Elizabeth. Sim, Tiago. Na verdade, o Fala CV tem um formato de segunda a sexta, mas no sábado tem um formato especial, que é o jornal que normalmente apresento aos sábados. Então, neste jornal tem notícias das ilhas, notícias do mundo e tem boletins que vêm de Moçambique e também de Brasil, porque são os nossos parceiros. Eles estão conosco, temos a colaboração, temos vindo a enviar também boletins para o Mundo Record News e recebemos também notícias que marcam a atualidade no Brasil e enviam para nós aos sábados. Então, para trazer esta dinâmica, para dar uma nova abordagem ao jornalismo que desenvolvemos aqui. Ô, Patrícia, você sabia que existia esse núcleo de produção de jornalismo no arquipélago de Cabo Verde? Que incrível, né? Eu estou assim encantada com o programa, né? Com os repórteres também e essa programação muito interessante. E você, Elizabeth, tem uma comunidade brasileira, enfim, quem é o público de vocês? Tem muitos brasileiros que moram aí em Cabo Verde também, Elizabeth? A Elizabeth tá nos ouvindo aí? Está nos ouvindo, Elizabeth, para você contar se tem muitos brasileiros que moram aí em Cabo Verde? Eu acho que ela não está nos ouvindo. Acho que ela não tá ouvindo, né? Não. Alô, alô, Elizabeth. Patrícia, enquanto em Cabo Verde tem as notícias do arquipélago, tem um pouquinho de notícias do Brasil também, você aí em Londres com várias coberturas, e a gente não poderia deixar de citar o funeral da rainha, grande repercussão em todo o planeta. E a Patrícia estava lá com a cobertura completa e nós separamos um trechinho, né, da cobertura do funeral, a Patrícia Nielsen para a Record TV, direto da Inglaterra. Patrícia Nielsen traz as informações para a gente agora ao vivo de Londres. Bom dia, quer dizer, boa tarde para você já aí em Londres, não é? E bom dia a todos aqui do Brasil, Patrícia. É isso, bom dia para você, César. Aqui em Londres já são 2 horas, quase 20 minutos, e a procissão com o corpo da Rainha Elizabeth II passou há pouco mais de 1 hora, exatamente nesse ponto onde nós estamos, que é a rua principal que dá acesso ao Palácio de Buckingham. A gente está agora numa posição privilegiada, mas até pouco tempo atrás ninguém conseguia se mexer aqui. Centenas de milhares de pessoas aglomeradas aqui, multidões aguardando a passagem dessa procissão. Pessoas que chegaram aqui muito cedo, madrugaram, muitas dormiram. Bom, você nesse momento estava inclusive explicando o ponto, né, em que você estava aí para poder fazer a transmissão, a reportagem. Eu imagino os protocolos para poder fazer uma cobertura como essa, ainda mais na Inglaterra e se tratando da rainha, né? Como é que foi essa cobertura do funeral, hein, Patrícia? É uma cobertura muito importante, né? Para mim foi um grande privilégio participar e realmente o inglês ele gosta, né, de protocolos e não seria diferente. Então, apesar enfim, ter sido uma situação que pegou todo mundo ali de surpresa, tudo isso já estava preparado há muitos anos, né? Então todos esses protocolos eles já existiam e já estava tudo muito determinado. Para a imprensa
não foi diferente, né? Tinha que seguir aí uma série de recomendações para a gente poder estar na cobertura, estar nesses pontos aí, mostrando, a gente tinha que estar credenciado, a todo momento policiais nos abordando, pedindo o cartão da imprensa, determinando aonde a gente podia estar, né? Então foi desafiador também, porque televisões, você pode imaginar, do mundo inteiro, né, aqui, e as pessoas, milhares e milhares de pessoas com celulares, né, conectadas, então o sinal também era desafiador, né, você ter o sinal para transmitir ao vivo para o Brasil também era algo que a gente tinha que se preocupar ali durante a cobertura. Mas naquele momento que eu entrei ao vivo com o César Filho, era um momento que já tinha passado o caixão, né, com a rainha, mas eu entrei durante o dia inteiro, então eu consegui mostrar cada momento ali, né, desse momento tão importante histórico aqui no Reino Unido. E foram 10 dias, né, Tiago? Então, foram incansáveis 10 dias, assim, que no final a gente estava, que horas, que dia que vai ser esse funeral, porque foi bem exaustivo, né, cansativo, porque programação, assim, todos os dias, né, as pessoas visitando também o caixão, a gente acompanhando os deslocamentos, quando chegou polos, e não seria diferente. Então, apesar de, enfim, ter sido uma situação que pegou todo mundo ali de surpresa, tudo isso já estava preparado há muitos anos, né? Então, todos esses protocolos, eles já existiam e já estava tudo muito determinado. Para a imprensa, não veio também a equipe de outros locais, do Brasil, inclusive, então cada um cobrindo uma parte aí desse grande acontecimento, né? E para mim foi um grande privilégio, porque casou, né? De eu estar aqui na hora, no momento certo, e aí pude ver de perto todo esse momento, né? E reportar para o Brasil. Nós temos um vídeo de bastidores que a própria Patrícia gravou aí no momento da cobertura. Aí. Vamos ver um pouquinho dos bastidores do trabalho da Patrícia Nilsen durante o funeral da rainha. E mostrar um pouquinho dos bastidores, agora que a gente teve um break dos vivos, vou mostrar aqui os bastidores. Isso aqui é o que está por trás das câmeras. Isso aqui é o Westminster Hall, onde daqui a pouquinho vai chegar o caixão. Daqui a pouquinho não, 3 horas ainda, 2h30 até chegar aqui. Então fica ligadinho, hoje, daqui a pouco a gente entra no Fala Brasil, depois tem entrada também ao vivo no Hoje em Dia, e Record News e a programação durante todo o dia na Record. Patrícia, você falou, lógico, do credenciamento, de todo o rigor por parte da polícia, uma situação como essa, logicamente que isso tem que existir. Agora, eu fiquei pensando aqui da questão da pontualidade britânica. Como é que é o dia a dia, quando você tem pauta, né? Porque brasileiro é aquela, né? Marca um horário, chega ali 10, 15 minutos depois, aí não tem dessa não, né? Não tem, e eu vou te dizer, eu adoro isso, porque no Brasil era o que me incomodava, assim, né, no dia a dia, no trabalho, como repórter, era justamente isso, marcava e olha, cansei de levar chá de cadeira aí. E aqui não, aqui eles têm muito respeito, né, em relação a isso. Então pontualidade britânica, não é fake news, não, é real. Inclusive, durante o funeral, a coroação agora mais recente, assim, tudo, sabe, seguindo o protocolo, os horários. Então, se colocava na programação que 15h sairia todos do Palácio de Buckingham em direção ao Westminster Hall, pode esperar que 3 horas, com chuva, inclusive agora na coroação choveu demais. Então, não importa, não tem desculpa, as coisas acontecem realmente com a pontualidade britânica. E eu me acostumei com isso, né? Antes da gente falar mais de outras coberturas e reportagens que você fez, conta pra gente como é que você foi parar aí, né? A Patrícia Nilsen tem uma carreira como jornalista no Brasil, já atuou em outras emissoras, também na apresentação de telejornais, muitas reportagens, e de repente correspondente internacional em Londres. Como é que isso aconteceu na sua vida? É isso, aconteceu, como eu falei ali no início, há 2 anos e meio,
atrás, foi quando eu me mudei aqui para a Inglaterra. Eu estava como apresentadora, né, de uma outra emissora, trabalhando no Ceará, e ali já vinha um projeto mesmo, é um projeto pessoal, um projeto de vida, eu e meu marido conversando a respeito dessa mudança internacional, né? Meu sogro, ele é inglês, então já existia essa possibilidade, né, de vir morar na Europa, morar aqui no Reino Unido. Então, com as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, quando a gente veio para cá, uma estava com 4, a outra com 6 anos, então bem naquela idade que elas seriam alfabetizadas, né, iniciar na escola. Falei, bom, eu acho que o momento é agora, né? Muito pesquisei e entendi que seria o momento de uma mudança, né? Foi difícil a decisão, porque eu estava ali num momento muito confortável da minha carreira, eu já estava, né, à frente de um telejornal de grande audiência do estado do Ceará, mas eu entendi que eu precisava dar um próximo passo na minha carreira, na nossa vida, eh, também na estrutura familiar, no que eu queria proporcionar para minhas filhas em relação a outra cultura, a aprender outro idioma, a vivenciar a cultura também do avô. E aí decidi vir para a Inglaterra, né? Mas até então eu vim sem um trabalho definido, né? Eu tinha na minha cabeça alguns projetos e até, Tiago, a televisão ela não era assim a minha prioridade, mas você sabe, né? A gente trabalha a vida toda em televisão, e aí os convites começaram a aparecer, e aí, enfim, a gente começou a conversar, eu comecei a conversar com a Record, e aí deu certo, deu muito certo, aí começaram a acontecer muitas coisas aqui, veio o jubileu de platina, né, da Rainha Elizabeth II, e aí eu fiz a cobertura, e aí na sequência funeral, enfim, aí eu não parei mais de trabalhar, foi um período assim com muitas reportagens aqui do Reino Unido, né, em relação à rainha, em relação aos primeiros ministros, e cai primeiro-ministro, depois cai a segunda, enfim, foi inevitável, o trabalho aconteceu e cá estou eu de volta na telinha e, enfim, acabei que não saí, né? E legal isso, né? Porque costuma ser o contrário, né? As pessoas vão pela questão profissional, depois ajeitam a vida pessoal. E no seu caso foi ao contrário, bacana essa questão Contrário. dos laços familiares britânicos, né? A questão do seu sogro, né? O planejamento que você e o seu marido fizeram da questão aí das suas filhas, e que aí tudo acabou se ajeitando para que você pudesse retornar ao ar e seguir com a sua carreira. Aliás, você falou do Ceará, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para o nosso colega da Record TV, no Ceará é a TV Cidade, o Magão que apresenta o Balanço Geral lá no Ceará e que já dividiu bancada com você, né? Um grande amigo, Magão. Um amigo muito querido, nossa, falo com ele sempre, virtualmente, né? Mas a gente trabalhou sim, apresentamos um telejornal lá há muito tempo juntos e foi uma experiência maravilhosa. Um beijão para ele lá no Ceará, eu sei que está arrebentando também com o balanço. Valeu, Magão, um abraço para você e a todos aí do Ceará. E vamos mostrar mais um momento de grande repercussão das coberturas da Patrícia Nielsen, que foi a renúncia da primeira-ministra, que deu o que falar. Vamos ver um trechinho aí de mais uma das reportagens da Patrícia Nielsen. A ministra do Reino Unido decidiu renunciar após apenas 45 dias no cargo. Liz Truss já comunicou oficialmente a renúncia ao rei Charles III. Ela disse que vai permanecer no cargo até que o Partido Conservador escolha o substituto. E isso não deve demorar. O novo nome para comandar o Reino Unido deve ser escolhido na próxima semana. Como o Partido Conservador venceu a última eleição, terá o direito de escolher o próximo líder, que, por consequência, também fica com o cargo de primeiro-ministro. Até mesmo o nome do ex-premier Boris Johnson não está descartado para voltar ao poder. É um assunto de grande repercussão e que exige que você esteja sempre ligada, né, nas questões políticas que acabam impactando na economia do mundo todo, né? Porque são questões que elas não ficam limitadas, né, ao território britânico, né? Porque o mundo todo está de olho, né, nos desdobramentos de uma situação como essa, pelo impacto político e econômico. Isso exige de você um aprofundamento
grande nesses assuntos, né, Patrícia? É isso, com certeza. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque você sair, como a gente estava falando, eu saí do Ceará e aí o meu assunto era muito limitado ali. E agora o meu mundo é completamente diferente, né? Então eu tenho que estar preparada, acompanhando. Então não é só ir ali e fazer aquela reportagem, eu preciso estudar por trás, entender a política, a economia do Reino Unido, e não só do Reino Unido, né, dos países aqui em volta, a gente precisa entender as relações internacionais, e é desafiador, né? Além disso, eu estou aqui há pouco tempo, então tem também o desafio da cultura, entender como é que funcionam as coisas por aqui, entender o comportamento, como é o britânico, e aí você romper todas essas barreiras. É desafiador, mas é assim, enfim, a oportunidade que eu estou tendo aqui de abrir o conhecimento, né? É muito, muito interessante a experiência que eu estou tendo aqui no Reino Unido agora. Quando você faz as entradas ao vivo, logicamente que você busca cenários adequados e cenários bonitos, né, que possam ilustrar os temas que você está abordando. Existem restrições de locais em que você não possa fazer, por exemplo, montar toda a estrutura com tripé, iluminação, microfone? Como é que é a questão do regramento e como é que você se organiza no seu dia a dia para poder, por exemplo, fazer as entradas ao vivo nos telejornais? Olha, realmente, simplesmente, você não pode ali armar o seu tripé e fazer um ao vivo ou mesmo gravar qualquer coisa, né? Você precisa de uma autorização. Aqui existe esse protocolo, então você tem que ser um jornalista que seja associado, né? Eu faço parte da Foreign Press Association, que é a associação dos jornalistas estrangeiros, e aí eu tenho que andar com essa carteirinha o tempo todo comigo, porque de fato os policiais eles param, eles perguntam, eles pedem para, né, o documento para saber se você realmente tem autorização para estar ali. Caso contrário, se você não tem esse documento, você simplesmente não pode gravar. Você pode, claro, segurar um celular na sua mão e fazer aquela selfie, falar alguma coisa, mas a partir da hora que eles te veem com um tripé, aí você tem que realmente comprovar que você é um profissional, né, da comunicação, que você tem essa autorização para estar filmando nos locais. Ainda assim, tá, existem determinados locais como os Royal Parks, que são os parques da realeza, né, ali ao redor do Buckingham Palace e outros parques, você precisa ainda de uma autorização extra para filmar. Então, além da carteirinha, né, de você ser associado, você precisa também enviar um e-mail, formalizar, fazer o pedido. Enfim, tem uma burocracia aí a ser seguida, né? E tirando isso, você estando, né, regularizado, tudo certinho, você consegue trabalhar bem tranquilo. Inclusive, eu faço muitas entradas ao vivo sozinha. Eu coloco meu tripé, conecto no aplicativo que eu tenho conexão direta com a Record, em São Paulo, e assim, eu não tenho problema algum, sabe? As pessoas não passam, não atrapalham, é um silêncio, é impressionante. Inclusive, durante a cobertura, você imagina um evento como esse, né? Como o funeral ou a coroação, muita gente, são milhares de pessoas, então às vezes eu estava ali espremida no meio, mas é um respeito, assim, na hora que você começa a falar, as pessoas simplesmente ficam caladas em volta e sabe, um super respeito pelo trabalho do jornalista. Eu acho isso muito legal, muito incrível. Olha, a gente está falando de tantos protocolos, regramentos, da questão do controle, aí de repente chega uma brasileira e consegue fazer uma foto com a princesa. Isso também deu o que falar, como é que ela conseguiu furar todo esse bloqueio? E a Patrícia fez uma reportagem a respeito desse assunto. Vamos ver um trechinho aí da brasileira que conseguiu fazer foto com a Kate. Selfie. Ali! Ai, eu não tô acreditando! Kate! A família real, quando sai para encontrar os súditos, já se acostumou com as câmeras de celulares. Afinal, todo mundo quer registrar uma imagem ou mesmo aquele minutinho ao lado do rei, da rainha ou de alguma princesa. Quem tem um pouco mais de ousadia e sorte consegue até aperto de mãos.
Agora, já imaginou fazer uma selfie com o rostinho colado, agarrado na princesa de Gales? Ah, isso é novidade por aqui, viu? Uma proeza que uma brasileira conseguiu. Em poucos segundos, a foto com Kate Middleton viralizou e foi parar na rede social da família real e transformou a jovem numa celebridade. De repente, para os carros e a Kate e o William descem e começam a cumprimentar as pessoas. Gente, é o William. Não, essa daí foi demais, né? Depois o pessoal fala que o brasileiro tem que ser estudado, né? Porque uma coisa cheia de protocolos de segurança, todo o rigor, ela foi lá na maior naturalidade e conseguiu fazer essa foto. Imagino o que isso deva ter repercutido aí, né? Porque às vezes pra gente, às vezes é até natural que o brasileiro é tão cara de pau, mas imagina pro britânico, O inglês, né? não. Com todo o rigor que tem aí o protocolo. E não só o protocolo, como eles são muito mais formais, né? Essa história de abraçar, de fazer selfie, isso é nosso, né? Eu acho que é completamente atípico aqui. E foi engraçado, repercutiu demais. Foi capa de todos os jornais aqui, enfim, mas até eles não sabiam muito bem quem era a Karine, né? Na verdade, ela é uma cearense, olha a coincidência, né? E ela foi parar nos jornais como a americana que, enfim, furou o protocolo, né? E no fim, não, é brasileira e tal. E a gente foi entrevistar e ela contou a história e foi muito, muito curioso, né? Agora eu também entrevistei alguns ingleses para saber o que eles achavam daquilo, aí opiniões divididas, sabe? Eu acho que não precisava daquilo, acho que poderia tirar uma foto, mas não daquela forma. Já outros, é isso mesmo, a princesa e o príncipe estão na rua, eles estão esperando esse tipo de abordagem. aproximação, de abordagem, enfim, acontece, tem essa divisão, mas que de fato não é comum ver isso por aqui, não é de jeito nenhum. Vamos voltar a Cabo Verde com a Elizabeth Dias, que está conosco direto dos estúdios da Record Cabo Verde. A Record com programação própria em Cabo Verde, com informação, com jornalismo, com prestação de serviço. E a Elizabeth que está conosco direto dos estúdios da Record Cabo Verde para falar um pouquinho a respeito ali da rotina, do dia a dia também. Daqui a pouquinho a Elizabeth volta conosco aí para contar sobre a Record Cabo Verde com programação própria lá no continente africano. Ô Patrícia, quando você tem que fazer na reportagem o que a gente chama de povo fala, né, que é uma enquete, você falou agora do caso da moça que fez a foto com a princesa, aí você vai ouvir a opinião das pessoas sobre um determinado assunto. Aqui no Brasil a gente liga a câmera, sai gravando na rua, vai pegando as pessoas e tal, e depois na edição, né, seleciona as opiniões. E aí, você faz a mesma coisa ou você tem que ter, porque existe uma formalidade maior, né? Como é que você faz esse approach, assim, quando você tem que fazer enquetes populares com as pessoas pelas ruas? Olha, não é tão fácil como no Brasil, né? No Brasil, você ligou a câmera, a pessoa, o que é o assunto, já vai falando, né? Então, eu sinto um pouco mais de dificuldade e eu acho que a aproximação é um pouquinho diferente, a abordagem, né, do inglês é um pouquinho diferente, você tem que contar ali a história, o que está acontecendo, o que está falando, e aí você meio que convencer a pessoa a falar, eu acho. Claro que existe em qualquer lugar, né, enfim, um ou outro que já fala com naturalidade e rapidamente, mas eu sinto que é um pouquinho mais difícil, viu? Você convencer o inglês a falar, fazer o famoso povo fala, né? E muitas vezes algumas vezes eu chego com um cinegrafista, né? Nem sempre eu estou trabalhando com cinegrafistas, às vezes eu estou sozinha. Então, quando eu estou sozinha, eu sinto um pouco mais de dificuldade, porque eu acho que as pessoas estão acostumadas assim com televisão e mudou tanto, é o que aquela câmera enorme, né? Chega com luz, com microfone. E hoje em dia você consegue fazer muita coisa com um equipamento menor e tudo. E aí a pessoa fica meio desconfiada, para onde é? Onde é que vai? Porque hoje em dia, né, por mais que eu fale que é de uma televisão brasileira, hoje em dia está tudo na internet, né? Vai ali ao ar na televisão, depois vai para o YouTube, enfim. Então eu sinto que eles têm uma preocupação em dar opiniões, né? A gente faz muita matéria
falando também da política aqui, e eu sinto que muitas pessoas não queiram ali se comprometer. Ô, Patrícia, você faz as entradas ao vivo, faz também as reportagens produzidas, e não só em Londres, na Inglaterra, porque você se desloca. Logicamente que, havendo uma situação em que há necessidade de um correspondente internacional, né, a central de jornalismo da Record TV em São Paulo vai deslocar o correspondente que está mais próximo. Por exemplo, recentemente você esteve na Itália, esteve fazendo a Isso. cobertura, né, em Milão, então tudo pode acontecer a partir da sua base aí em Londres. É isso, a gente tem que estar preparado. Eu falo que a minha mala já fica ali pronta, porque eu nunca sei o momento que eu vou precisar viajar. Já aconteceu de estar aqui 4 horas da tarde e depois me ligam de São Paulo e diz: Patrícia, tem como estar em Frankfurt hoje? De 4 horas da tarde. Então corre para o aeroporto e vai, e pega o primeiro voo. Então já aconteceram algumas vezes de ter que me deslocar assim, muito rápido para outros países. Como você mesmo falou, tem ali em São Paulo, a gente tem a equipe do internacional, tem as reuniões de pauta, e ali são discutidos os assuntos internacionais, e como estamos presentes em vários países, é naquele momento ali em que são divididas as pautas. Olha, a Patrícia vai cobrir hoje Ucrânia, a Denise em Israel já outro assunto, a Ana Paula em Portugal vai falar sobre alguma coisa que está acontecendo na Espanha. Então é dividido assim, e depende, né? Se uma está envolvida em alguma matéria, sei lá, especial para o Domingo Espetacular e não está podendo cobrir a Espanha, que está ali mais próximo de Portugal, então a Inglaterra cobre. Então isso é discutido numa reunião de pauta no Brasil, e claro, a gente acaba participando também para ver quem é que está mais perto, quem é que está disponível, enfim, como é que a gente vai fazer a cobertura de determinado assunto. E além dos assuntos, os factuais, né, como nós chamamos, os assuntos quentes, né, o breaking news, né, os assuntos do momento, a Patrícia está sempre caçando pautas de reportagens especiais, interessantes, curiosas, emocionantes. Eu vou mostrar um trechinho de uma reportagem sensacional que foi ao ar no Domingo Espetacular, dessa bailarina que dança de um jeito diferente. Olha só um trechinho dessa reportagem especial da Patrícia Nielsen. Importante para Sofia retomar o sonho de dançar em grandes musicais foi dado nessa universidade, na cidade de Guildford, a 1 hora de Londres. Aqui, ela estuda para se tornar uma atriz profissional de musicais. Acompanhar o ritmo dos outros alunos não é fácil. Muitas vezes as dores exigem pausas, mas não tiram o foco de Sofia, que quer mostrar que existe sim espaço para a diversidade nos musicais, aqui na Inglaterra, como em qualquer lugar do mundo. Na dança, a inglesa esquece as limitações e flutua com a ajuda das muletas. Como é que foi fazer a gravação aí com essa moça? Foi uma reportagem extensa do Domingo Espetacular, que ela foi extremamente emocionante e motivacional, né? Muito, demais, assim, foi um privilégio fazer, né? E a história da Sofia nasceu a partir de uma reunião de pauta do Domingo Espetacular em São Paulo. Eu não conhecia ainda a história da bailarina, da Sofia, e aí a gente começou a pesquisar melhor a respeito dela, e ela ganhou, assim, notoriedade em várias partes do mundo, sabe? É uma história muito emocionante, e é tão legal eu poder entrevistá-la mesmo, né? Estar com ela, mostrar ali o dia a dia. É o tipo de pauta que eu adoro fazer. Eu sou muito do breaking news, eu gosto de estar ali em cima da notícia que está acontecendo, mas eu acho que é importante esses respiros, né? E tem tantas histórias assim legais aí pelo mundo. A gente costuma contar histórias de brasileiros que estão em outros países, né? Aqui fora já fiz alguns, mas é muito legal mostrar também exemplos como esse, né? Como você falou, uma história inspiradora. Eu assisti com as minhas filhas também, pequenas, elas assistiram e ficaram assim encantadas, né? Com a superação da bailarina. Foi muito legal, muito bacana.
Patrícia Nielsen na Inglaterra e temos a nossa conexão internacional com a Record TV Cabo Verde. A Elizabeth Dias está conosco nos estúdios da Record TV Cabo Verde. Vamos conectar então com a Elizabeth para ela poder também contar um pouco a respeito aí da sua rotina no jornalismo, nos telejornais da Record TV Cabo Verde. Alô, Elizabeth, está conosco aí para contar um pouquinho aí do trabalho na Record TV Cabo Verde. Está nos ouvindo bem aí, Elizabeth? Alô, Elizabeth, boa tarde. Está nos ouvindo aí, Elizabeth? Acho que ela não está ouvindo, né? Patrícia, conta pra gente um pouco da sua rotina, né? Você tem reuniões de pauta com a redação do Brasil, né? Para poder definir os assuntos, enfim. Você todos os dias tem essa reunião, eles já passam para você os assuntos no dia anterior, você também sugere coisas que você está vendo aí no dia a dia, né? Para os telejornais. Como é que funciona a sua rotina de produção para que então você possa sair às ruas para confeccionar as reportagens? É isso, como você falou, a produção mesmo fica em São Paulo, né? Mas é claro, eu tô o tempo todo acompanhando as notícias, enfim, através das agências, através da própria programação aqui na Inglaterra, e sugerindo também pautas. Mas tudo, como você disse, passa por uma reunião de pauta, por cada programa, né? Eu faço mais o Jornal da Noite, o Jornal da Record, mas também vira e mexe, estou lá no Fala Brasil, faço entradas ao vivo também, já entrei no Balanço Geral, Hoje em Dia, enfim, acho que eu já participei de todos os programas aí da casa. Mas na Record News também, né? Você participa na também na Record News programação da News. bastante, muitas vezes eu estou ali, entro ao vivo para a Record, e aí já estou em contato com o pessoal da Record News, Patrícia, pode entrar agora, e aí a gente emenda, e aí continua no assunto com a Record News. A gente costuma fazer isso também. Em relação aos assuntos, eles são determinados ali no dia. Normalmente eu sei o que eu vou fazer no dia mesmo, né? Então é o que está rolando de mais quente ali no dia, é o que entra no jornal da Record. E aí tem as pautas também que são sugeridas aqui por mim, e aí a gente faz muitas vezes uma produção, marca com os personagens, com os entrevistados, aí é uma pauta mais produzida e a gente tem um pouquinho mais de tempo para trabalhar, mas no geral é o Internacional, a equipe do Internacional no Brasil, batendo bola comigo aqui, e a gente definindo o que vai ser notícia, né, no Jornal da Noite, nos telejornais aí do Brasil. Qual é a cobertura que você ainda não fez e que você morre de vontade de fazer? Que você fica só esperando um momento para poder ter uma vontade, assim, de uma cobertura especial ou algum lugar que você gostaria de ir, viajar, para poder fazer uma reportagem? Olha, você sabe, eu estava pensando sobre isso esses dias. Agora, até recentemente, acho que eu gosto muito dessa história do breaking news, né? Enfim, desses factuais aí que acontecem. Recentemente, agora, né? Um terremoto. Eu acho que seria algo interessante de cobrir, que eu ainda não fiz, né? E que agora a Denise está fazendo, e muito bem feito, né? Ela que viajou agora para fazer essa cobertura, mas eu acho que é algo que eu tenho vontade de fazer ainda, né? Ela teve no início do ano na Turquia, e eu acho que é um trabalho que eu pretendo fazer um dia. Eu acho que eu ia gostar bastante de estar perto, de mostrar. Eu gosto de conversar com as pessoas, né? De ter essa proximidade. Eu acho que seria algo que eu não fiz e que eu tenho muita vontade de fazer. Patrícia, o seu trabalho é excepcional, você é uma excelente profissional, gosto muito das suas reportagens, das suas entradas ao vivo, o modo através do qual você informa, né, como você passa a notícia, e eu desejo muito sucesso, boa sorte para você aí no núcleo da Record TV na Inglaterra, com as suas coberturas, entradas ao vivo e reportagens especiais. E muito obrigado por estar conosco aqui no Planeta Record, compartilhando um pouco
aí da sua experiência. Ah, obrigada, Thiago. Eu fico bem feliz, assim, de compartilhar um pouquinho dos bastidores, né, da nossa rotina por aqui. É muito trabalho, mas eu sou muito feliz porque eu tenho também muito apoio, suporte, né, da Record, do Brasil. Então eu estou sozinha aqui, entre aspas, né, na Inglaterra, porque não estou sozinha, né? Tem uma grande equipe por trás e eu tenho muito orgulho de fazer parte aí agora dessa grande família e celebrar também os 70 anos, né, 7 décadas no ar, que honra. Legal, muito Obrigada. obrigado. Boa sorte para você, estamos sempre de olho nas coberturas, nas reportagens da Patrícia Nielsen. Quero agradecer também a Elizabeth Dias, que esteve conosco direto da Record TV Cabo Verde, a Record TV presente no continente africano, no arquipélago de Cabo Verde, com programação própria, com informação, com jornalismo, com prestação de serviço. Programação que pode ser vista também através das plataformas digitais, através do canal da Record TV Cabo Verde e as reportagens da Patrícia que estão nas plataformas da Record TV e no R7. Obrigado a você que está conosco aqui no Planeta Record, em comemoração aos 70 anos da Record TV, mostrando o trabalho dos núcleos de produção da Record espalhados pelo mundo. E até a próxima.